Olá, sejam todos muito bem-vindos ao canal Saca Só História. Depois de alguns meses de ato, estamos de volta no nosso canal. Então, pode deixar já o seu joinha, inscreva-se no canal para não perder as novidades, que daqui para frente, no mínimo um vídeo por semana, eu vou postar no canal. Você já votou em alguém acreditando que estava exercendo a sua cidadania? Acreditando que estava participando da democracia? Agora imagina descobrir que seu voto não vale absolutamente nada, que o resultado da eleição já foi decidido antes mesmo de você sair de casa, que o candidato vencedor não venceu porque teve mais votos, mas porque tinha mais armas, mais dinheiro e mais poder. Imagine viver em um país onde discordar do candidato certo poderia custar o seu emprego, sua casa ou até sua vida. E esse país existiu. E esse país era o Brasil. Durante mais de 40 anos, o Brasil viveu sob um sistema político que se dizia republicano, mas funcionava como uma ditadura disfarçada. Uma república onde eleições eram fraudadas, onde políticos eram escolhidos por fazendeiros, onde o povo era tratado como propriedade. Esse período ficou conhecido como República Velha. Mas de velha ela não tinha nada. Ela era moderna naquilo que o Brasil sempre teve de mais eficiente: a capacidade de concentrar poder nas mãos de poucos, enquanto vendia a ilusão de liberdade para muitos. Hoje, você vai entender como funcionava essa máquina de fraude, quem eram os homens que controlavam o país, como eles manipulavam as eleições e por que essa história é muito mais atual do que parece. Porque entender a República Velha é entender uma verdade incômoda. No Brasil, o poder quase nunca esteve nas mãos do povo. E essa história começa com um golpe. Você tá falando sério? Ih, rapaz. Então, saca só a história. A República Velha é uma das maiores fraudes políticas da história do Brasil. Sim, fraude. Porque venderam ao povo a ideia de que o país havia finalmente se tornado uma democracia. Disseram que o império havia acabado. Disseram que agora o poder estava nas mãos da população. Disseram que o Brasil havia entrado na modernidade. Mas nada disso era verdade. A República Brasileira não nasceu da vontade popular. Não nasceu de uma revolução. Não nasceu de um levante do povo cansado da opressão. Ela nasceu de um golpe. Um golpe conduzido por militares e pelas mesmas elites que sempre controlaram o país. E o mais cruel é que, depois disso, essas elites tiveram a audácia de chamar esse sistema de democracia. Mas não era democracia. Era um teatro, uma encenação. Uma ilusão cuidadosamente construída para esconder uma realidade brutal. O Brasil continuava sendo governado por uma pequena elite rica, enquanto o resto da população permanecia sem voz, sem poder e sem escolha. Hoje você vai entender como funcionava essa máquina de manipulação. Uma máquina baseada em fraude eleitoral, em violência, em intimidação e em assassinatos. E no controle absoluto da vida das pessoas comuns. Essa é a verdadeira história da República Velha. E ela é muito mais sombria do que te contaram na escola. Em 15 de novembro de 1889, o Brasil deixou de ser uma monarquia. Mas não se engane, isso não foi uma revolução popular. O povo não saiu nas ruas, o povo não derrubou o imperador, o povo não exigiu mudanças, o povo simplesmente assistiu, confuso, desinformado e excluído. O jornalista Aristides Lobo escreveu que o povo assistiu à proclamação da República bestializado. A palavra é forte, bestializado. Significa reduzido à condição de animal, sem entender, sem participar, sem poder decidir.
Isso porque a República Brasileira não foi criada para o povo. Ela foi criada para substituir um sistema por outro sem alterar quem realmente mandava. As elites agrárias queriam mais poder e a República ofereceu exatamente isso. Com a Constituição de 1891, os estados ganharam enorme autonomia. Na teoria, isso parecia descentralização. Na prática, isso significava entregar o poder diretamente aos grandes proprietários rurais. O Brasil deixou de ser uma monarquia centralizada e se transformou num arquipélago de feudos políticos. Cada região tinha seus próprios donos, seus próprios chefes, seus próprios senhores. Esses senhores ficaram conhecidos como coronéis. E eles não governavam com votos, governavam com medo. O coronel não era apenas um fazendeiro rico. Ele era o Estado, ele era a lei, ele era o juiz, ele era a polícia. Ele era tudo, na verdade. Em muitas regiões do Brasil, o governo federal era uma ideia muito distante. O que existia, na verdade, era o poder local. E esse poder tinha nome e sobrenome. O coronel controlava quem trabalhava, controlava quem comia, controlava quem vivia e controlava quem votava. Isso é especialmente perverso quando lembramos que isso acontecia logo após o fim da escravidão. A escravidão foi oficialmente abolida em 1888, mas o sistema de dominação não acabou. Ele apenas mudou de forma. Os ex-escravizados foram abandonados, sem terras, sem dinheiro, sem qualquer tipo de apoio. A única opção que restava era continuar trabalhando para os grandes proprietários, não mais como escravos legais, mas como dependentes absolutos. Era uma liberdade falsa, uma liberdade que existia apenas no papel. Na prática, o coronel continuava controlando suas vidas, e principalmente seus votos. Hoje, quando você vota, seu voto é secreto. Na República Velha não era. Todos sabiam em quem você votava, inclusive o coronel. Isso tornava impossível qualquer tipo de liberdade política real. Se você votasse contra o candidato do coronel, você poderia perder seu emprego, poderia perder sua casa, poderia ser expulso da região, ou pior, muito pior. Esse sistema ficou conhecido como voto de cabresto. O nome é brutalmente honesto. O eleitor era tratado como um animal sendo conduzido, por isso o nome de cabresto. Sem autonomia, sem liberdade, sem escolha. Mas a fraude não parava na coerção. Ela também acontecia diretamente nas eleições. Urnas eram manipuladas, votos eram inventados, resultados eram falsificados. E se mesmo assim um candidato indesejado conseguisse vencer, o próprio sistema dava um jeito de eliminá-lo. Esse processo ficou conhecido como degola. O candidato era simplesmente impedido de assumir. A democracia existia apenas quando produzia o resultado desejado pelas elites. Caso contrário, ela era descartada. Era uma democracia sob controle, uma democracia domesticada, uma democracia falsa. Esse sistema não se sustentava apenas com fraude. Ele se sustentava com violência, violência real, violência brutal. Quando comunidades pobres tentavam viver fora do controle das elites, a resposta era um massacre. Canudos é um exemplo disso. Milhares de brasileiros pobres criaram uma comunidade no sertão da Bahia. Eles não ameaçavam o Estado, eles não planejavam uma revolução, eles apenas existiam e sobreviviam. Mas isso já era o suficiente para serem considerados uma ameaça. O exército foi enviado e Canudos foi exterminada. Homens, mulheres e crianças foram mortos. O mesmo aconteceu na Guerra do Contestado. Mais uma vez, brasileiros pobres foram tratados como inimigos dentro do próprio país, massacrados, eliminados e silenciados. A República Velha não era uma democracia, era um sistema de controle. Um sistema onde o voto era manipulado,
onde a violência era usada como ferramenta política, onde o poder nunca esteve nas mãos do povo. Mas nenhum sistema baseado em fraude dura para sempre. Nos anos 1920, o Brasil começou a mudar. As cidades cresceram, a indústria surgiu, novos grupos sociais começaram a questionar o domínio das oligarquias e em 1930 o sistema finalmente entrou em colapso. Não porque o povo venceu, mas porque as próprias elites entraram em conflito entre si. A República Velha terminou como começou, não por causa do povo, mas por causa de disputas internas de poder. A República Velha acabou em 1930, mas suas estruturas não desapareceram completamente, porque o sistema de poder não morre facilmente. Eles se transformam, eles se adaptam, eles sobrevivem. O clientelismo não desapareceu. A manipulação política não desapareceu. O uso do poder em benefício de poucos não desapareceu. A República Velha nos deixa uma lição incômoda. Nem toda república é democrática. Nem toda eleição é livre. E nem todo governo representa o povo. Às vezes, a democracia é apenas uma fachada, uma máscara, uma encenação. E a pergunta que fica é simples: quantas dessas práticas realmente ficaram no passado? E quantas ainda fazem parte do Brasil de hoje?